Fala galera, hoje a gente vai investigar o conceito de violência a partir de dois pontos bem distintos, que vai ajudar a ampliar os nossos horizontes sobre o tema. A gente vai investigar a ideia de violência na obra de Hannah Arendt e na obra de J. Mombassa. Hannah Arendt é bem mais conhecida, né? Uma filósofa política. Tem textos muito clássicos como A Condição Humana, Origens do Totalitarismo, mas a gente vai se concentrar no texto que ela escreveu 5 anos antes do seu falecimento. O texto é de 1970, né, no contexto aí da Guerra Fria, ameaça de é, bomba nuclear muito presente, muita tensão no ar, né? Já J. Mombassa, que é também conhecida como Monstra Erratic e MC Katrina, é uma escritora e artista plástica, ela é natalense, né? Tem uma repercussão internacional com as suas performances, né? Ela trabalha relações de monstruosidade, humanidade, estudos queer, diáspora, violência, trabalha essas temáticas assim bem quentes de hoje. E eu queria mostrar algumas imagens aí com ela e o trabalho que ela faz para a gente começar a debater. No ensaio chamado de Sobre a Violência, às vezes também traduzido como Da Violência, Hannah Arendt ela chama a atenção que um fenômeno tão importante como a violência vem sendo negligenciado pela teoria até aquele momento que ela escreve. E aí a autora ela propõe as seguintes definições. Para ela, poder seria a habilidade humana de agir em conjunto, em comum acordo com as outras pessoas. Dessa forma, o poder ele não pertence a uma pessoa como se fosse uma propriedade, mas pertenceria ao grupo. E aí só existe poder enquanto o grupo estiver unido. Já vigor, para ela, significa, num sentido mais técnico, a qualidade de um objeto ou de uma pessoa e que integra o seu caráter. Então ela diferencia poder e vigor. E aí, nesse sentido, o indivíduo mais vigoroso, ele subjuga aquele que é um indivíduo mais fraco. E aí, para Arendt, é da natureza de um grupo de poder ele se voltar contra a independência do vigor individual. E aí, o termo força, ela vai reservar para poder nomear as forças e os movimentos físicos ou sociais, como força da natureza ou força das circunstâncias. Esse movimento de especificar palavras que a gente usa no cotidiano é muito importante na teoria para poder a gente ser mais rigoroso, né? Então a Arendt fala que a autoridade, a palavra autoridade tem por característica o reconhecimento sem nenhuma discussão daqueles que são solicitados a obedecer. Por isso, quem se submete à autoridade não necessita de uma coerção ou de uma persuasão. Seria o efeito imediato da autoridade. Então, para nutrir a autoridade, é preciso ter respeito pela pessoa ou pelo cargo. Por fim, a violência, no sentido de Arendt, ela se revelaria através do seu caráter eminentemente instrumental. Arendt ela vai afirmar que a violência ela se localiza mais próximo do vigor, porque os instrumentos da violência são concebidos e são utilizados para um propósito de multiplicação do vigor natural, que no último estágio poderia substituir o vigor individual. E aí, seguindo essas definições, Arendt vai concluir que o poder do governo ele se identifica com a força da opinião pública, né, que está com ele. E desse modo, o poder do governo vai depender do número de adeptos. E aí seria proporcional à quantidade de pessoas
engajadas àquele sistema de governo, né? E aí, de acordo com o raciocínio dela, a tirania seria mais violenta e menos poderosa forma de governo, né? Já que a violência ela poderia até certo grau ignorar a opinião pública e se basear em instrumentos para impor a perspectiva de quem está no poder, né? Seria um instrumento a violência. E aí a essência da violência ela se rege numa dinâmica entre o meio e o objetivo, né? A violência seria o meio para conseguir um certo objetivo, tem esse caráter instrumental. E aí Arendt ela salienta que ao longo da história da humanidade, a questão do uso da violência sempre teve permeado por essa ameaça do fim subverter o meio, né? Muitas vezes a violência ela é usada como meio, só que acaba que como o fim é uma coisa distante, né? Sempre tem o risco da violência se tornar permanente e aí deixar de existir, o objetivo final acaba ficando em segundo plano para sempre. E aí a gente vê que a Arendt ela traz elementos muito interessantes para a gente pensar, por exemplo, como é que uma polícia pode agir, se ela tiver legitimidade, se ela tiver poder junto à comunidade, se ela engajar, ela talvez não precise a violência, ela fica em segundo plano, né? A gente pode pensar poder público através dessa mensagem de Arendt, de violência. A gente pode tentar entender fenômenos como, por exemplo, o bolsonarismo. Então, como o Bolsonaro tem autoridade com aqueles que seguem, né? Aquela capacidade que ele tem das pessoas seguirem ele sem questionar tanto. E aí, muitas vezes, a gente que não entende direito como funciona a cabeça dos outros, a gente fica achando que a pessoa é simplesmente burra e tal. Só que a Arendt mostra pra gente que existe uma autoridade funcionando ali. Então, é interessante o pensamento de Arendt por chamar a atenção para esse fenômeno da violência para o campo teórico e faz a gente refletir sobre vários aspectos da violência, da autoridade e do poder. Então, embora esse ensaio ele traz elementos muito interessantes para a reflexão, eu queria polemizar um pouco com vocês e fazer com que vocês percebam que existe um certo risco quando você elabora de um modo muito perfeito um conceito contextual como a violência. Existe um risco de você transformar ele num conceito universal e neutro, e aí você às vezes facilitar uma interpretação descontextualizada de conflitos históricos e sociais. Eu estou polemizando. Uma vez eu fiz uma apresentação de trabalho sobre Arendt e eu fiz algumas críticas a ela, que eu trabalho com Judith Butler, e Judith Butler ela usa muito Arendt e ao mesmo tempo ela critica muito Arendt, né? Então eu critiquei da perspectiva de Butler mesmo, o trabalho de Arendt, nem foi uma coisa original minha, e aí teve algumas pessoas no público que contestaram e tal, mas assim, é importante colocar que Arendt ela escreveu na década de 70, né? Então tem algumas coisas que eu vou colocar, principalmente a partir de Mombasa, que seria muito intempestivo e muito sem noção cobrar que Arendt tivesse colocado no texto dela. Então, mas é interessante a gente fazer essa crítica também de Arendt, né? Porque não existem ídolos em filosofia. Filosofia, os ídolos são construídos para serem destruídos e construir pensamento por cima, né? O ensaio de Arendt, ele traz um tom geral de desaprovação contra o que na época da publicação do texto ela entendia como uma tendência de uma política de valorização da violência pelos movimentos sociais, né? Então ela achava que antes existia um movimento pacifista que ela enaltece muito e que a partir de determinado momento começou a haver uma certa agressividade verbal e uma certa agressividade até física, principalmente dos estudantes negros dos Estados Unidos, né? Na época estava em ascensão o movimento Black Power e tudo. E aí
Eu lendo o texto, eu sinto que talvez faltou um pouco de área de sensibilidade, de entender toda a contextualização tanto da escravidão quanto das opressões das leis de Jim Crow e tudo que os negros dos Estados Unidos passavam para a forma como eles protestavam parecesse, vamos dizer assim, mais violenta para ela do que os protestos dos brancos, né? Então tem trechos que ela no ensaio fala assim, por exemplo, que comparada com as reivindicações morais e desinteressadas de alto nível dos rebeldes brancos, ela dizia que os movimentos negros muitas vezes eram violentos e que os negros eles eram aceitos sem as qualificações necessárias nas universidades, que o interesse dos negros era diminuir o padrão acadêmico. Isso aí eu não estou inventando, né? Tá no texto, é só a gente pegar e ler. O que acontece, assim, ela não entende que de onde você vem também, os negros quando entraram nas universidades, eles traziam demandas e traziam questões que eram estranhas para uma intelectualidade branca, né? Só que essas provocações que vêm da exterioridade faz a própria academia se mexer e traz coisas bastante interessantes e que além de ser plural e democrático, faz um pensamento se alargar. Isso aí é bom, não é ruim, é ao contrário. Não é porque a pessoa tira uma nota 7 que simplesmente a academia está ficando ruim por causa disso. Pô, você tem que entender todo o contexto de luta e de diversidade que isso está trazendo também, né? A gente passou por esse mesmo debate quando abriu as cotas aqui no Brasil. Então, eu acho que essa definição muito bem acabada de violência traz algumas problemáticas para a gente lidar. Ao mesmo tempo que traz questões férteis para a gente pensar a nossa realidade brasileira. Então, Arendt, que é mulher, judia, alemã, chegou a ser detida pela polícia nazista por alguns dias e precisou imigrar do seu país de origem por conta da ascensão do nazismo, da ascensão do Terceiro Reich. A experiência de vida dela influenciou profundamente os temas que ela aborda no trabalho dela, e o exemplo da violência é perfeito para isso. Só que naquela atitude de pensador clássico, ela sempre se mantém como um sujeito imparcial do objeto de estudo, né? E aí é um bom contraponto para a gente começar a falar de Mombassa, porque numa situação diametralmente oposta, J. Mombassa ela declara textualmente a sua perspectiva de como ela coloca, uma bicha racializada, gorda e não binária, oriunda da periferia do Nordeste brasileiro. E aí ela vai refletir a violência abertamente a partir desse estar no mundo dela, né? Do ponto de vista formal, a narrativa desse texto de Mombassa, que eu vou passar um trechinho para vocês, até a estética dele é interessante. Dá uma olhadinha aí. Então, do ponto de vista formal, a narrativa de Mombassa, ela se recusa a uma classificação mais perfeita e vai se situar ali entre um ensaio acadêmico, um roteiro de filme, qualquer coisa entre um manifesto e uma declaração de guerra. A obra ela se divide em cenas em vez de capítulos. E são 7 cenas bem curtinhas no total. Vocês podem dar uma olhada, esse texto está disponível na internet, é só digitar e pegar. É uma obra pública aberta. A obra ela se divide em 10 cenas e tem um pequenininho pós-fácil. Ela abre mão de uma definição mais cirúrgica e abrangente do que é violência e vai se interessar pelos modos específicos como a violência ela opera no mundo.
com a manutenção de valores e o controle de corpos no espaço social. Para ela, o monopólio da violência ele passa simultaneamente pelo gerenciamento do acesso às técnicas, máquinas e dispositivos, como a violência legítima ela funciona dentro da sociedade e também passa pela elaboração dos limites da definição da própria violência e contra quais tipos de corpos ela pode ser realizada sem afetar a normalidade social. Ou seja, a violência ela passa pela própria definição do que é violência e também como essa violência ela circula na sociedade. Então, o projeto teórico de Mombasa é um projeto abertamente político, engajado aí na rearticulação perante essas violências sistêmicas, a violência que funciona de uma forma sistemática na sociedade. E aí ela fala que o combate a essa violência requer um trabalho contínuo de reimaginação do mundo e das formas de conhecer o mundo. E aí implica também em se tornar capaz de conceber resistências e linhas de fuga que deformem as formas de poder através do tempo. E aí, então, bem longe de ser um instrumento neutro, a violência ela circula no interior de um desenho global, atualizando um programa de controle social que esse programa de controle ele é beneficiado no fluxo de poder que trabalha junto com a heteronormatividade, a cissupremacia, o neocolonialismo, o racismo e o sexismo e a supremacia branca como regimes de exceção. Então, são conceitos muito profundos, né? Como heteronormatividade, que seria uma forma de a pessoa tem que ser heterossexual obrigatoriamente, vamos dizer assim, isso aí é a norma e você, quando foge da norma, tem consequências, né? A cis-supremacia, talvez a gente possa entender, o cis é aquele que se identifica com o gênero que as pessoas atribuem a ele, né? Então eu nasci menino, hoje em dia eu já sou grande e eu me identifico com esse gênero de homem que a sociedade coloca pra mim, isso é ser uma pessoa cis. A pessoa trans é aquela que não se identifica, né? Então, quando a gente fala em cis-supremacia, a gente está dizendo o quê? Que você é oprimido a ser cis. Então, cis-supremacia, a gente pode pensar nisso, né? Então, quando a gente lê de uma forma apressada esse texto de Mombasa, a gente pode até pensar que ela está atacando esses indivíduos que são cis. E também, por exemplo, que ela está atacando policiais, já que o texto tem uma conotação de manifesto ali. Só que não é isso, ela não está atacando os indivíduos, ela está combatendo a escalada da violência de uma forma sistêmica, de uma forma que cada cena do texto realmente ela soa quase como uma pedrada pela força e pela precisão dos argumentos dela. Só que essa pedrada ela não está direcionada às pessoas individualmente, está direcionada ao sistema. Para não confundir o que ela chama de redistribuição da violência, ela não confunde essa redistribuição da violência com a escalada, com uma generalização da violência. Por isso mesmo, Mombasa vai fazer uma demanda por uma ética que articule a justiça como algo mutante, como algo também contextual e provisório, sem ter respostas fáceis para conflitos e questões paradoxais. Então, muitas vezes a gente se vê em frente de questões difíceis e a gente quer uma resposta fácil. Só que a justiça ela tem que ser contextual, tem que ser mutante e tem que dar uma resposta de verdade. E aí é importante a gente também ressaltar o caráter de performance, né? Já que Mombasa é uma performer, da linguagem dela. E aí ela vai questionar também essa estabilidade, essa forma estável, como a violência ela se apresenta de um modo masculino
E aí ela vai evocar a imaginação de violências que partam de posições afeminadas, como mulheres, como bichas, como travestis e outros corpos que supostamente são mais frágeis. Então a obra dela também tem esse caráter de dizer, ó, a gente também pode ser violento. A violência, ela, vocês não têm o domínio ao mesmo tempo que ela diz, não, existe o domínio masculino da violência, ela questiona esse domínio com as próprias palavras e com as próprias obras de arte dela. E aí, além de uma mera vingança, o projeto da escritora nordestina apresenta traços comuns com o projeto político de democracia radical e de não violência da filósofa estadunidense Judith Butler, que aí em seu livro mais recente, que ela lançou agora em 2020, Butler fala em A Força da Não Violência, que é um texto não traduzido, né? The Force of Non-Violence, a ética na política. Então Butler ela também vai propor que um dos modos de funcionamento da violência é o monopólio de quem pode definir essa violência. Então vê que um texto que Mombassa escreveu já há alguns anos, Butler está agora repetindo assim, não, partindo do mesmo argumento, né? Então Butler fala que frequentemente pessoas negras são presas e consideradas violentas, mesmo quando estão desarmadas em casa, andando sossegadamente na rua ou fugindo da polícia. Então a defesa dessas pessoas que são inocentemente alvejadas, essa defesa ela sofre uma reapropriação. Então, por se considerar que o corpo negro é uma espécie de incorporação da violência, ou se considerar que o negro, em geral, ele costuma ser mais violento, a violência assassina da polícia, ela vai aparecer como defesa. Isso aí a gente vê no Brasil diuturnamente, né? Então, Butler ela também critica quem confunde violência com agressão. Ela fala que a não violência, Butler fala que a não violência ela pode e ela deve se valer de táticas agressivas dependendo das circunstâncias. Então, no conceito dela, a não violência ela tem por base um sofrimento e age a partir dessa passividade e que, de uma certa forma, pode ser agressiva a não violência. Só que ela não revida na mesma altura do golpe que ela recebe. Porque ela quer quebrar o círculo da violência. Ela não quer fazer com que a violência ela mantenha essa circularidade, né? Pô, eu sou agredido, eu agrido, a polícia me prende a pessoa e encarceramento em massa, a pessoa entra lá e sai mais violento. E aí, isso é o círculo vicioso da violência. É isso que a não violência ela se propõe a quebrar. Então, a gente observa um diálogo muito grande com essa proposta de Mombassa de um imaginário de violência sobre mulheres, sobre travestis, problematizando essa estabilidade de violência. Isso ocorre também com a oposição que Mombassa faz contra o apoio do movimento LGBT brasileiro ao projeto de criminalizar a homofobia. Então ela se recusa a estimular um sistema prisional que se sustenta sobre os corpos das pessoas pretas e empobrecidas. Ela pede por um ativismo com uma maior imaginação política, interseccional, né, de vários ângulos de opressão, contra o racismo, contra a homofobia. Então, que seja um ativismo imaginativo e a gente vê como isso que ela chama de redistribuição da violência, na realidade, é totalmente um projeto de não violência de Butler, né? Porque ela sofre a violência enquanto sexualidade não adaptada à norma, ela sofre a violência, só que ela se recusa a querer simplesmente encarcerar a pessoa que é homofóbica, porque isso vai gerar um ciclo de violência contínuo. Então isso é não violência. Por final, eu só queria pontuar que esse texto de Mombassa ele é muito citado entre as obras que compõem um feminismo trans, que a gente pode falar, né, que já tem muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo me parece que ainda está em formação, e esse feminismo trans bebe muito do feminismo negro, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma feminista negra chamada Ângela Figueiredo,
que ela afirma que o movimento feminista negro ele vem justamente desafiar a lógica de uma estagnação de conceitos, substituindo falar sobre pelo falar com e indo além de uma ciência conservadora e neutra que se descola das dinâmicas sociais que perpetuam as desigualdades. Então, quando você simplesmente define o tema como violência e você diz, violência é isso, você na realidade está estabilizando conflitos, aí você de repente pode até tirar do contexto e tentar aplicar em outro contexto, e isso vai apagar coisas que estão ocorrendo ali e você não vai conseguir ver, vai funcionar como um vidro opaco, você vai pegar um conceito, botar na sua frente, e em vez daquele conceito ser uma lupa, vai ser um espelho opaco, né? Então a gente vê que a contribuição do feminismo negro está presente ali muito grande no Manifesto de Mombasa, né? A própria posicionalidade dela, o desejo de representação daquilo que está excluído do discurso hegemônico e a busca de transformação daquilo que um texto estritamente acadêmico poderia oferecer. Pois é, galera, o vídeo ficou um pouco mais longo hoje do que costuma, né? Um pouco mais complexo, porque a temática realmente envolve vários fatores. Mas é isso aí, queria deixar um beijão para vocês. Qualquer dúvida, a gente pode trocar uma ideia aí no Instagram, manda um direct, comenta qualquer coisa aí, qualquer dúvida que a gente pode tirar. Dá uma sacada no YouTube, quem tiver no Instagram, botei na bio o link lá pro YouTube, dá uma sacada lá, se inscreve, se gostou do vídeo, dá uma curtida lá, porque pra gente poder movimentar para outras pessoas esse vídeo, né? Tentar quebrar um pouco o algoritmo e fazer chegar em outros lugares. É isso aí, eu queria deixar um beijão pra vocês e tá sendo bem interessante essa experiência de gravar esses vídeos, de refletir as coisas que eu tô vendo no mestrado, e a gente se vê na próxima.